Olá, boa noite. É sexta-feira e a partir de agora você acompanha as principais notícias do dia. Tragédia completa um ano. Responsáveis pela queda do viaduto Batalha dos Guararapes ainda são desconhecidos. Em acidente envolvendo 4 veículos, taxista sai do carro e é atropelado por ônibus. Susto em linha férrea. 3 crianças ficam feridas após trem atingir van escolar. Combate ao desperdício. Operação Caça-Gotas reduz tempo para contenção de vazamentos. Veja agora no Band Minas. No dia em que a queda do viaduto Batalha dos Guararapes completa um ano, os responsáveis pela tragédia ainda são desconhecidos. 365 dias e uma pilha de documentos, incontáveis páginas de um inquérito civil. De acordo com a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, está próxima à conclusão do relatório, mas o promotor não quis adiantar quem serão os representantes das empresas e servidores municipais que responderão à ação civil pública. A tendência é a responsabilização civil daqueles que contribuíram para o resultado do desabamento. Também servidores públicos que teriam contribuído por... No dia 5 de maio, a Polícia Civil indiciou empresas contratadas para planejar e executar a Batalha dos acabou na tarde do dia 3 de julho de 2014. Na avenida. Um ano já como milhares de veículos que passam. Seria então muitas pessoas nem se lembram mais do viaduto, daquela aqui nunca. Tristeza, 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 e agora eu não sei nem. Outras dezenas de famílias sofrem as consequências do desabamento. É que construções do entorno foram comprometidas. A advogada que representa as famílias questiona alguns trâmites judiciais. A 12ª Promotoria também pode devolver esse processo e o Tribunal de Justiça, por fim, resolver onde que esse processo vai ser realmente julgado. O que nós precisamos, nós não queremos a condenação das pessoas, nós queremos que elas tenham um julgamento conforme o processo legal. E nesta tarde, quando a tragédia completa um ano, moradores e familiares das vítimas se reuniram em um ato simbólico para pedir providências estruturais na região e também judiciais. A madrugada foi marcada pela confusão entre taxistas da capital, pela disputa entre motoristas regulares e outros que usam um aplicativo de carona que não é legalizado. Estas imagens feitas por um taxista com aparelho celular mostram toda a confusão na rua Tomé de Souza, na Savassi, em Belo Horizonte. A motivação da briga seria uma disputa entre taxistas regulares contra outro motorista que faz uso de um aplicativo de carona para transportar passageiros. Em um dado momento, por conta dos ânimos exaltados, houve vias de fato, Vias de fato entre as partes, sendo que alguns deles, 3 pessoas foram conduzidas aqui para a delegacia para ocorrência de agressão e dano. Após a confusão, os envolvidos foram trazidos aqui para o Ceflam 1, onde estão sendo ouvidos. A gente pode observar na parte de fora vários taxistas pedindo por fiscalização. Eles alegam que é um aplicativo de uso da internet, mas não passa pelo crivo da Begatrans, não passa pelo crivo de vistoria. Muitos deles com arma de fogo ameaçando a gente. Hoje, vocês viram lá no pé do Comando de Bombeiro, bater num colega nosso. O representante do grupo de apoio aos taxistas afirma que houve queda na produção depois da chegada do aplicativo. O rendimento do taxista caiu em torno de 70%. Hoje o taxista ele tem uma despesa
em torno de quase que R$180 a R$250 para ele poder trabalhar, só para poder trabalhar, sem levar nenhum centavo para casa. Os envolvidos, Flávio Simões, de 32 anos, e o Ayrton Diego, de 25 anos, foram ouvidos e liberados. Um taxista foi atropelado por um ônibus após bater o carro em outro veículo. O acidente aconteceu na MG 424, entre Pedro Leopoldo e Confins, e também envolveu um caminhão. Foram 3 acidentes em sequência. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, por volta das 6 horas da manhã, este carro seguia na MG 424, em Pedro Leopoldo, no sentido Vespasiano, quando bateu em um táxi que transitava na contramão. O que o motorista do Palio contou? Quando ele chegou até o táxi, o que ele viu? Quando ele voltou para ver se tinha alguma vítima para socorrer, aí quando ele deparou com essa vítima já no solo, e voltou no carro para informar para a mãe dele que houve um acidente com o mesmo. Nesse meio tempo, o motorista do ônibus, segundo a versão do motorista do ônibus, ele já atropelou esse cidadão, já estava em pé. Como os acidentes aconteceram imediatamente um após o outro, não houve tempo sequer de colocar sinalização no asfalto. O motorista deste caminhão, que seguia no sentido Belo Horizonte, não conseguiu parar e acabou batendo na traseira do ônibus. O taxista Michel Aparecido Santos de Oliveira, de 26 anos, morreu no local. A polícia não sabe por que ele dirigia na contramão. 7 passageiros do ônibus tiveram ferimentos leves. O trânsito ficou fechado no sentido Belo Horizonte por cerca de 4 horas. Parentes da vítima foram até o local do acidente, mas inconformados não quiseram gravar entrevista. E agora susto na linha férrea de Betim. Um ônibus escolar que transportava 29 crianças foi atingido por um trem. O acidente aconteceu na linha do trem, à altura do bairro Betim Industrial. De acordo com testemunhas, a motorista do escolar não respeitou a sinalização de parada obrigatória e nem o apito do trem. A locomotiva, que só foi parar a 50 metros de distância do local exato da pancada, acertou em cheio a parte do meio do ônibus. O veículo rodou sobre os trilhos e parou do outro lado, em cima do barranco. Quando esse ônibus subiu aqui, ele estava correndo? O que a senhora se lembra? Correndo não, estava não. Tava maneira, agora não sei o que essa mulher arrumou, que ela, né? E ela não olhou pra lá, onde é que ele vinha, não. Olhou pra cá, ó. É mesmo? Quando bateu, como é que foi esse barulho? Ah, foi um barulhão enorme. E os meninos estão gritando. Pelo estrago que se observa dentro do ônibus, por sorte essas crianças não sofreram algo mais grave, porque foi uma pancada muito forte. A gente observa ali, olha, uma das cadeiras inclusive está totalmente esmagada, foi esmagada pela locomotiva. Impressionante o que se vê por aqui. E o que chama aqui nossa atenção, um detalhe, olha, essa janela aqui, ela foi arrancada, ela está ali, ela foi arrancada para facilitar o resgate dessas crianças. As primeiras informações que nós temos, 3 crianças se feriram, mas se feriram sem gravidade, e também a monitora que acompanhava esses estudantes também foi socorrida com ferimentos leves e encaminhada ao hospital. Ao todo, o escolar transportava 29 crianças. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia. Nem a empresa que administra a linha férrea, nem a motorista do ônibus quiseram gravar entrevista. A Ferrovia Centro-Atlântica esclareceu que a passagem de nível onde ocorreu o acidente possui sinalização e, conforme indica o Código de Trânsito Brasileiro, o trem tem a preferência nos cruzamentos. A empresa ainda afirma que o maquinista seguiu o procedimento correto e que está colaborando com a investigação do acidente. E a seguir eu converso ao vivo com o maestro do Rei Roberto Carlos, Eduardo Lages, e ainda a operação para conter o desperdício de água. É daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, agora são 6h59. Jornal Band Minas.